Olá pessoal, estamos de volta, continuando falando um pouquinho mais de filosofia e agora nós vamos iniciar o nosso estudo, a nossa análise a respeito daqueles que são considerados os fundadores da filosofia oriental. Estamos nos referindo aos socráticos. Eles têm esse nome, essa definição, em função do chamado fundador desta escola, ou deste segmento, que é o filósofo Sócrates, na Antiguidade, em Atenas, no século V. Englobamos três grandes filósofos, três grandes pensadores nesse grupo. Conhecidíssimos, aparecem sempre nos exames vestibulares, particularmente com um peso maior aí, dependendo da escola, ou para Platão ou para Aristóteles, mas englobando os três, Sócrates, o fundador, e os seus discípulos e codiscípulos, Platão e Aristóteles. Nós estamos falando de uma Atenas que vive o seu auge no século V da era antes de Cristo. Além disso, não apenas um auge do ponto de vista filosófico, mas Atenas vive também um auge econômico e político. A democracia, ela floresce, ela viceja na Atenas do século V, o século de ouro, o século de Péricles, mas também essa mesma Atenas experimentará nesse século V um choque tremendo em função de guerras externas, na tentativa da invasão da Península Balcânica por parte dos persas. Num segundo momento, vencido o perigo dos persas, Atenas se torna uma cidade imperialista, querendo impor o seu modelo às demais cidades-estado, e a Península Balcânica mergulha numa guerra civil sangrenta, fratricida, destruidora mesmo, que vai ser a Guerra do Peloponeso. É nesse cenário, é nesse contexto em que surge a chamada escola socrática. Como nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, existia nas cidades-estado, né, a proliferação daquilo que nós chamamos de escola sofista. Era a escola baseada na retórica, na persuasão, no argumento, sem necessariamente se preocupar com a verdade, mas sim a busca da verdade relativizada àquele que a quer e não necessariamente da verdade por si só. Já os socráticos vão criticar duramente, e particularmente Sócrates irá criticar duramente, os sofistas. Primeiro, porque eles não se preocupam necessariamente com a verdade enquanto uma verdade virtuosa, uma verdade que de fato traga à luz aquilo que é, mas sim, basta que pareça que é verdade, basta que tenha uma verossimilhança para poder ser aceito na argumentação. E segundo, porque os sofistas, eles vendiam o seu conhecimento, eles cobravam para ensinar os seus discípulos no intuito de aparelhá-los, de deixá-los equipados com as armas para o debate nas assembleias, na Ágora, na Acrópole, em todos os cenários públicos da Grécia. Esta crítica muito forte aos sofistas vai marcar a escola socrática. Começando então a nossa análise com Sócrates. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas passar um olhar sobre a história de vida deste pensador e, num segundo momento, nós iremos analisar cada uma das suas características de pensamento, seu método, o que ele pensa a respeito de ética, de virtude, quais são os paradoxos do seu pensamento naquele contexto em que se vive no século V a.C. Então, Sócrates é um nativo de Atenas, ele é um ateniense, ele é filho de atenienses, ele teria algumas condições para poder ter todas as possibilidades de ser um cidadão ateniense na sua plenitude, mas alguns detalhes nos chamam a atenção. Primeiro, observe aqui, nós não temos registros escritos daquilo que Sócrates disse de fato. O que nós temos são registros de seus discípulos dizendo que ele disse aquilo que ele disse. Ou seja,
é passível da gente muitas vezes tentar, por exemplo, através dos diálogos de Platão, onde se concentram grande parte das citações de Sócrates, que esteja ali talvez uma vontade de Platão de que aquelas palavras ou aquelas ideias fossem 100% ideias de Sócrates e não Platão querendo inserir aquelas ideias em Sócrates. No entanto, temos que ficar, né, com a confiança de que, na realidade, os diálogos de Platão, que trazem vários ensinamentos de Sócrates, são de fato ensinamentos de Sócrates e não fruto dos rumores da alma, da vontade, do desejo de Platão de que aqueles ensinamentos também fossem de Sócrates. É bem verdade que Platão não assimilou de uma forma completa a morte considerada por ele injusta do seu mestre chamado Sócrates. Ainda, como não se tem muitos registros escritos, ou melhor, nenhum registro escrito de Sócrates, o que nós temos, então, são esses diálogos que nos ajudam a tentar decifrar um pouco, né, o que pensava, dizia e queria nos comunicar Sócrates. O que nós sabemos? Primeiro, segundo seus discípulos, Sócrates era absolutamente desapegado a bens materiais, desapegado à vida luxuosa, à vida opulenta, aquela vida caracterizada dos gregos da alta sociedade, os eupátridas que viviam em opulência e em ócio, em tempo. O que é ócio? Ócio é tempo para contemplar. Ócio é tempo para estudar, ócio é tempo para questionar. Quem está em ócio tem condições de pensar sobre a vida. Quem está em ócio tem condições de elocubrar sobre a vida, de perguntar por que o céu é azul, porque de onde viemos e para onde vamos, tem condições de exercer, de fato, a plenitude da sua vida sem ter que se preocupar com o trabalho, porque eu tenho um escravo que faça isso para mim. Então, quando eu estou em ócio, eu tenho a capacidade e a possibilidade de estudar. Quando eu nego o ócio, negócio, então eu não tenho mais tempo para isso, eu tenho que necessariamente trabalhar e produzir. E eu não tenho tempo, então, de poder contemplar e entender a natureza e o ser humano na sua plenitude. Esse é o pensamento geral no contexto grego. No contexto grego, e Sócrates faz parte desse contexto, ele vai dizer que o ser humano viverá a sua plenitude quando ele conseguir desabrochar todos os seus talentos. E isso gera uma inquietação muito grande no ser humano, porque primeiro ele precisa descobrir qual é o talento dele. Para descobrir o talento dele, ele pode demorar a vida inteira ou então não descobrir o talento dele. E, portanto, ele viverá a sua vida de maneira frustrada, porque ele não conseguirá viver na plenitude dos seus talentos. Mas, Eduardo, quem não vive na plenitude dos seus talentos? Quem não consegue viver o ócio, que vive em negócio, então ele vive fazendo o quê? Ele vive em acrasia. Acrasia é a vida automática. A acrasia é aquela vida caracterizada por acordar todos os dias e fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias para simplesmente sobreviver. Isto, para os gregos, para Sócrates, não é vida. Isto é algo autônomo, automático, que necessariamente não significa a vida boa. Significa a vida simplesmente que eu tenho que viver para sobreviver. Então eu preciso, ao longo da minha vida, entender quais são os meus talentos, as minhas capacidades e vivê-las de forma absolutamente intensas. Por isso que eu consigo entender o pensamento de Sócrates, ele ser desapegado aos bens materiais. Os bens materiais são passageiros, os bens materiais se desgastam, os bens materiais não levamos para a nossa eternidade ou para a nossa alma. O que vale são os nossos relacionamentos, o que vale são os nossos sentimentos, o que vale é aquilo que eu vou levar de você e de mim no que diz respeito ao conhecimento e à união dos nossos pensamentos, das nossas almas. Por isso que Sócrates, automaticamente, totalmente desapegado de bens materiais, vai chamar a atenção de uma sociedade grega, uma sociedade ateniense que se enriquece, que está crescendo e se desenvolvendo e tentando dominar o mundo antigo à sua volta. Ele absolutamente desapegado de bens materiais.
E para isso é necessário praticar a filosofia onde eu vou encontrar a verdade. A verdade, veja, não é como os sofistas, em que a verdade é relativizada, não. A partir da prática filosófica e dos métodos que nós vamos ver no nosso próximo encontro, nós vamos entender que esta prática filosófica me conduz à verdade. Não a uma verdade, não a relativas verdades, mas à verdade. Algo que é muito caro aos pensadores socráticos. Ele estará absolutamente focado em entender o ser humano, entender a real amizade, a beleza, a virtude, o relacionamento ético, como os seres humanos se relacionam e se estabelecem em sociedade. E nós encontraremos no pensamento socrático 3 grandes ideias. Como eu já disse, a crítica aos sofistas, a crítica à venda do conhecimento. A venda do conhecimento faz com que eu que vendo conhecimento perca a minha autonomia de realizá-lo ainda mais. A arte de perguntar, isso talvez seja o grande legado de Sócrates. Sócrates era um inquisidor, Sócrates era um interrogador, Sócrates era alguém com quem você sentava e ele te deixava absolutamente desconcertado, fazendo perguntas ingênuas e desmontando todos os seus preconceitos, todos os seus conceitos pré-estabelecidos e questionando a própria sociedade em que você vive. E buscando entender essa consciência do homem. Não é à toa que as autoridades atenienses começarão a se preocupar com uma figura como Sócrates, porque ele, obviamente, vai atrair grande parte da juventude ateniense às suas ideias, onde ele vai questionar as tradições, questionar a cultura, questionar os deuses e fazer continuamente perguntas para esses jovens e para essa sociedade. Me faz lembrar um filme já de algum tempo chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. Creio que alguns de vocês já devem ter assistido, senão uma boa dica de filme para você entender um pouco do que a gente está falando na prática. A Sociedade dos Poetas Mortos é a história de uma escola interna, masculina, ainda no início do século XX, na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, que recebe um jovem professor de literatura, e esse jovem professor de literatura, ele subverte a ordem da escola a ponto de a direção da escola considerá-lo um perigo para os jovens que ali estão. É uma metáfora aí propriamente do que aconteceu em Atenas durante a história de Sócrates e a vivência dele no contexto ateniense. Acusado de corromper a juventude, acusado de não respeitar as tradições, de não respeitar as autoridades, de não aceitar os deuses, Sócrates é julgado pelas autoridades atenienses, ele é condenado a beber cicuta e ele é então morto em 399 a.C., para desespero de seus discípulos, morto de forma injusta. Um justo, segundo seus discípulos, que teve uma morte injusta por questionar, por colocar em xeque os valores e as tradições em Atenas. No nosso próximo encontro, falaremos sobre o método socrático, como Sócrates começou a construir a sua teoria de conhecimento, a sua teoria de descobrimento das coisas e das verdades. Até um próximo encontro e um grande abraço.